Queridos irmãos e irmãs, na semana passada, domingo, nos encontrávamos em pleno deserto, nas areias do deserto, quando o Divino Mestre sofria as tentações. Hoje, uma semana transcorrida, a gente se encontra agora no topo da montanha, aonde se pode contemplar as belas planícies de Jerusalém com as suas terras férteis. E no alto dessa montanha, de uma maneira toda peculiar, mais do que a beleza da visão geográfica, se poder contemplar a face gloriosa do Deus humanado, de Jesus de Nazaré. É interessante que o nosso Mestre, nessa caminhada quaresmal, ele nos leva a fazer essa experiência tão importante do terror, do deserto, da aridez, da provação, aonde Ele nos salva, Ele nos fortalece, agora no alto de uma montanha, de toda uma experiência mística, de um encontro com Ele, Ele também nos tira e nos chama para uma realidade bastante concreta, aonde Ele não deseja que ninguém viva um isolamento, mas viva uma fé que seja encarnada, uma fé que seja comprometida com o seu semelhante, com o seu próximo, para que nada seja fantasioso, nada seja de mentirinha, mas que seja tudo muito real, como é a nossa vida do dia a dia, em que a gente possa olhar com muita sinceridade, com muita pureza, a realidade que nos cerca, naquilo que também nós somos. Nós pensamos na liturgia que essa subida hoje ao Monte Tabor, ela foi proposital para que a nossa vida de penitentes, de peregrinos rumo à terra prometida, ela não fosse tomada pelo desânimo das dificuldades que a gente encontra ao longo dessa caminhada, aonde as provações são muitas e que tantas vezes, da onde a gente menos espera, vem as flechadas, vem as pauladas, e que a gente não sabe como reagir, como se levantar. E o Divino Mestre, pensando em tudo isso na nossa vida, ele convida. É o momento de experimentar que os sofrimentos da vida presente não têm comparação ou não têm proporção alguma com o que Deus ele tem reservado para cada um de nós. Então é por isso que ele chama alguns dos discípulos, liderados por Pedro, para subir a montanha e ali poder enxergar que aquela realidade da sexta-feira da paixão não será maior de maneira alguma do que agora essa glória que ele antecipa aos olhos deles no alto daquela montanha. Então, ninguém podia desanimar, pelo contrário, vamos vencer, vamos passar, vamos mais uma vez cruzar esse monte, porque a nossa meta ela é muito melhor, o nosso objetivo ele é muito maior. Então, aquilo que nós temos para receber, para viver, para gozar, não pode de maneira alguma ficar prejudicado por essa barreira
por esse contratempo, por essa curva que a gente tem agora na estrada da nossa vida. Então, o Divino Mestre, ele faz hoje essa experiência de se transfigurar no alto da montanha diante dos seus apóstolos. A realidade do deserto, ele vence porque o Espírito do Senhor está sobre ele, e ninguém foi feito para ser vencido. Não, o Senhor, ele quer cada vez mais e já nos dá a garantia dessa vitória. Então não é para estarmos sob as agarras de Satanás, não. Jesus é o vencedor e estando com ele, nós somos mais do que vencedores. Hoje a realidade modifica quando mostra toda essa glória. Por que então que Jesus não permitiu que eles permanecessem ali, pronto e acabou? Justamente por isso, porque a nossa vida, nós estamos no mundo, mesmo não sendo do mundo, e que a nossa missão é justamente de fermentá-lo, de iluminá-lo, de estar nos dando toda uma indicação, de sermos essa seta que aponta para que os outros também possam chegar a essa mesma estatura, chegarem a esse mesmo patamar de experiência com Deus e não sucumbirem em suas dificuldades, em suas provações. Somos todos gentes e agentes da esperança no nosso ambiente de trabalho, na nossa família, na nossa comunidade. Então, por isso que o Divino Mestre não permite que nós ainda permaneçamos somente lá, trancafiados. Não, mas a necessidade de estarmos aqui, inseridos para a grande missão. Assim, a nossa vida de batizados, ela deve ser vivida. Aí hoje, para acompanhar essa reflexão, o apóstolo Paulo, quando ele escreve à comunidade de Filipenses, escreve para encorajar a comunidade de Filipos, aos Filipenses, vivendo um momento de dificuldade, vivendo um momento de provação, a comunidade como que rachada, dividida. Aqueles que estavam seguindo fielmente a orientação, vivendo de acordo com o que é ser cristão, e os outros que começaram a voltar às práticas pagãs, voltaram a ter comportamentos diferentes daquilo que tinha sido anunciado. E o apóstolo hoje escreve, rasgando o seu coração, tão comprometido com a sua igreja, a sua comunidade, ele diz: sede meus imitadores e observai os que vivem de acordo com o exemplo que nós damos. Já vos disse muitas vezes, e agora repito esse ponto tão forte, repito, chorando. Ele coloca então a sua condição de dor, de lástima, chorando porque no seio da comunidade existem aqueles que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. Deus me livre de ter um qualificativo desse na minha vida. Já pensou a gente ter, ser mencionado, ser qualificado como alguém que é inimigo, ser reconhecido como inimigo da cruz de Cristo? Mas, no entanto, às vezes a gente não percebe, mas tantas vezes a gente se comporta como inimigo da cruz de Cristo. E aí ele descreve, vai discorrendo, como que alguém se torna um inimigo da cruz de Cristo. E é crítico isso, é triste essa realidade. E a gente tem que suplicar ao Senhor: não, pela vossa santa cruz, tem de piedade, Senhor. Não, cada vez mais eu quero, pelo contrário, abraçar a minha cruz. Cada vez mais, como o próprio apóstolo já havia afirmado,
eu quero sim ostentar, trazer em mim essas marcas da paixão, essas marcas da cruz, porque sei que eu serei glorificado. Como Cristo no outro tabor, Ele é glorificado, assim Ele revelava já de antemão que nós também seremos glorificados, nós também receberemos essa glorificação do Pai. Então eu quero ainda hoje trazer em mim essas marcas daquele que se configura a cruz de Cristo, e não de alguém que a revele, não de alguém que se torna o inimigo da cruz. Aquele que se torna inimigo da cruz é aquele que causa a divisão no seio da comunidade, no seio da família. É aquele que não sabe agregar, reunir, que não sabe fazer a igreja crescer, que não edifica, que não consegue reconhecer essa presença restauradora do Senhor, que passa fazendo bem e que lhe deseja cada vez mais fazer crescer. Lhe conceder essa graça de, como Abraão, ter essa longevidade, essa prosperidade, e de ter essa família tão numerosa que hoje a primeira leitura ela narrou para cada um de nós, o dado da fé. Então a gente não brinca com fé, com religião, a gente não brinca de maneira alguma. Não se brinca com Deus, não se brinca de ter fé, não se brinca de maneira alguma, para que assim a gente não se perca e nem leve a ninguém a se perder. Porque se a gente agindo de maneira diferente não está sendo inimigo da cruz de Cristo Jesus, a gente está louco, enlouquecido. E o Senhor Ele pede: não, vamos aproveitar, já que você está vocacionado, você tem essa dádiva, é dada a você essa sabedoria, é dado a você esse conhecimento, essa revelação de que não é a morte que tem a última palavra, mas sim a vida. Por isso eu me glorifiquei diante de você. Por que não lutar por um mundo melhor? Por que não ser feliz, fazendo o outro feliz de verdade? Como a gente pode entender, como a gente pode aceitar que a maldade, ela cada vez mais vai sendo disseminada pelo mundo, pela face da terra? Não tem como. Então a gente tem cada vez mais que se tornar presente, tem que ser essa presença amorosa do nosso Deus, e por isso a gente convida: vamos levar essa presença da cruz, vamos ser essa presença benfazeja, essa cruz que tem o poder de afastar, de repelir o mal. Por isso a gente está nessa campanha, né? Nossa via sacra pelas ruas, rezando, suplicando ao Senhor que por sua Santa Cruz venha curar as nossas feridas. E em todas as paróquias, por todas as partes, se reza, se tem esse momento. Algumas só dia de quarta-feira, outras toda sexta, toda quarta. Aqui na nossa comunidade a gente está tendo a experiência de rezar pela manhã, 6h40 da manhã, com o pessoal que vem para a primeira missa. Quarta-feira à noite numa rua. Essa semana vamos estar ali na Pedro Antônio, e uma oportunidade que vamos subir uma ladeirinha pequena e vamos chegar no Observatório do Valon. É um lugar que está muito bonito, gente, aqui no nosso centro, área da nossa paróquia. Vamos lá, a gente vai sair daqui depois da missa de 6h30. E sexta-feira aqui dentro da igreja, momento de fé, um dia, uma vez que você venha, é a tua cota nessa semana, nesse tempo da quaresma. É o momento de você levar o anúncio, de sentir: não, eu levo o amor para o mundo, eu levo a minha fé, a esperança. Ontem, quando eu saí do quartel, estava no plantão dos batizados, fui para a igreja de Santana, aí tocou o telefone, era do serviço social. Aí me chamando, eu atendi, aí me comunicando: capelão, como o senhor está de dia, aconteceu uma situação que o senhor tem que participar. Aí, pois não, eu estava crente que eu estava livre, que o meu dia tinha acabado tudo. O que aconteceu? A gente tem que dar um suporte a um bombeiro nosso. Aí, mas o que aconteceu? Ele com a esposa dele, chegando em casa, no mesmo, acho que o mesmo terreno,
quando chegaram em casa abrindo a porta, encontraram a mãe da moça falecida e a irmã dela agonizando. As duas, além estupradas, e chegaram mesmo a morte. A realidade. E a gente fica pensando assim, isso, além de tomar na gente, dar na gente aquele sentimento de revolta, aquela coisa toda, vem também, e a tua missão? Ou aonde que está a nossa ação? Porque a nossa omissão de sermos anunciadores, de estarmos presentes, para que esse mundo mude, se renda e não seja tão vil como está nessa realidade tão caótica. E a gente fica assim, como? Então eu vejo que até nessas situações, eu acho que Deus ele nos chama. A gente tem que ir anunciar, tem que ir rezar, tem que ir para a rua. Temos que de alguma maneira fazer alguma prece, rezar. E as pessoas querem se aproximar e estão precisando de alguém que indique. Você pode fortalecer, por um momento desse de oração, com a comunidade, rezando, pedindo ao Senhor misericórdia. Porque certamente a pessoa que age assim, ela já deve estar fora do seu juízo, porque nem os animais irracionais eles agem dessa forma. Então a gente precisa suplicar a misericórdia divina, Não vou chegar lá de carinho, por isso que o meteoro está caindo, caiu aqui perto da gente. A gente estava pensando que era só lá na Rússia, foi aqui também, muito claro. Será que agora o mundo está acabando? Para mim, ele acaba quando eu vejo a gente tem uma notícia como essa. Então vamos, gente. A cruz do Senhor, ela precisa ser valorizada. Ela não pode ter inimigos, mas ela precisa ter quem a presente como motivo de glória, de orgulho e não como símbolo de loucura e de